Dando continuidade aos estudos da nossa disciplina de biofísica, tá? Hoje nós vamos falar sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes, tá bom? Os átomos do nosso corpo estão unidos, formando moléculas, algumas muito pequenas, como a molécula de água, e outras muito grandes, como a molécula do DNA, tá? Esses átomos estão unidos por forças elétricas. Então é o seguinte, um conjunto de átomos constitui uma molécula, um conjunto de moléculas constitui uma célula, um conjunto de células, um tecido, conjunto de tecidos, um órgão, conjunto de órgãos, um sistema, e um conjunto de sistemas formam um corpo, tá certo? Nós sabemos lá, desde o ensino médio, que o átomo é composto basicamente por prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons em seu núcleo e os elétrons na eletrosfera, tá certo? Então é o seguinte, por isso que ele fala ali, esses átomos estão unidos por forças elétricas, tá bom? Quando uma partícula ionizante arranca um elétron de um dos átomos de uma molécula do nosso corpo, pode causar desestabilização que resulta em quebra de moléculas. As várias características da forma de atuação da radiação no corpo humano são descritas a seguir. Estágios da ação. Ação de quem? Que nós estamos falando da radiação no corpo humano, só para lembrar. A sequência dos estágios é a seguinte: estágio físico, em que ocorre a ionização de um átomo em cerca de 10 a menos 5 segundos, ou seja, uma unidade de tempo vezes 10 a menos 15 segundos, 10 a menos 15 segundos, tá bom? Então, o estágio físico-químico, quando ocorrem as quebras das ligações químicas das moléculas que sofreram ionização, esse estágio tem a duração de 10 a menos 6 segundos, tá bom? Então é o seguinte, gente, o estágio físico é a parte onde a radiação, seja ela corpuscular ou eletromagnética, entra em contato com o corpo, com os átomos do seu corpo, tá bom? O estágio químico é quando ocorre a quebra de ligações das moléculas, que sofreram ionização, que vem após o estágio físico, tá? O estágio físico tem duração de 10 a menos 15 segundos e o estágio químico duração de 10 a menos 6 segundos, tá bom? O estágio químico, quando os fragmentos da molécula se ligam a outras moléculas com duração de poucos segundos, ou seja, a molécula foi fragmentada, então ocorre aqui, pode ocorrer o quê? A ligação das moléculas, em poucos segundos, tá bom? Os fragmentos dessas moléculas, eles podem se ligar, mas essa ligação não vai ser como a ligação original. E tem o estado biológico, que pode durar dias, semanas ou até várias dezenas de anos, quando surgem os efeitos bioquímicos e fisiológicos com alterações morfológicas e funcionais dos órgãos, Nós vamos ver os mecanismos de ação. Eles podem ser de dois tipos, Pergunta de prova, Eles podem ser de dois tipos. O primeiro, o mecanismo direto, e o segundo, mecanismo indireto. Vamos ver primeiro o mecanismo direto. Mecanismo direto. Quando a radiação interage diretamente com as moléculas importantes, como as de DNA, podendo causar desde mutação genética até a morte celular, Ou o mecanismo indireto. Quando a radiação quebra a molécula de água, assim formando radicais livres que podem atacar outras moléculas importantes. Esse mecanismo é importante, uma vez que o nosso corpo é composto por mais de 70% de água. Então, esse mecanismo indireto, ele é muito importante, O que acontece?
você pode ter formação de hidroxila e outros radicais livres. O mecanismo direto, por exemplo, uma célula foi atingida diretamente pela radiação. Então, essa célula pode sofrer mutação genética ou morte. Mecanismo indireto, uma célula adjacente, ou seja, uma célula vizinha à célula que foi atingida diretamente pela radiação. Ela pode sofrer os danos porque, com a formação dos radicais livres, vai ter a toxicidade, então essas células podem ser atingidas, um efeito citotóxico devido à função, desses radicais livres que vão ser formados aí, que nós vamos ver em outra oportunidade. Então aqui, natureza dos efeitos biológicos, Quanto à natureza, os efeitos podem ser classificados em reações teciduais e efeitos estocásticos. Essa diferença é muito importante, gente? Fica bem atentos. Reações teciduais e efeitos estocásticos. Vamos falar sobre primeiro as reações teciduais. Reações teciduais resultam de dose alta e somente surgem acima de certa dose, chamada dose limiar, cujo valor depende do tipo de radiação e do tecido irradiado. Então, cada tecido, ele tem uma certa tolerância peculiar à radiação. Existem tecidos mais vulneráveis à radiação e outros mais resistentes, Então, as reações teciduais, uma boa maneira de você memorizar isso, as reações teciduais, elas possuem limiar, ou seja, ela tem um limite de dose, uma certa quantidade de dose de radiação, bom? Um dos principais efeitos é a morte celular. Se poucas células morrem, o efeito pode nem ser sentido, mas se um número muito grande de células de um órgão morrer, seu funcionamento pode ser prejudicado. Nessas reações, quanto maior a dose, mais grave é o efeito. Por exemplo, um exemplo é a queimadura, que pode ser desde um leve avermelhamento até a formação de bolhas enormes. Até recentemente acreditava-se que as reações teciduais eram efeitos que surgiam pouco tempo após a exposição. Os estudos epidemiológicos dos sobreviventes das bombas atômicas lançadas pelos americanos no Japão começaram a mostrar evidências de que há efeitos bastante tardios que resultam de danos nos tecidos e são doenças vasculares, cardíacas, cerebrais, além da opacificação do cristalino, ou seja, a catarata. Esses efeitos estão sendo recentemente comprovados com a coleta de dados de pessoas submetidas à radioterapia e, no caso da catarata, em médicos intervencionistas. Agora vamos aos efeitos estocásticos. Vamos prestar bem atenção. Efeitos estocásticos são alterações que surgem em células normais, sendo os principais o câncer e o efeito hereditário. As recomendações de proteção radiológica consideram que esse tipo de efeito pode ser induzido por qualquer dose, ou seja, no primeiro, existia uma dose limite, ou seja, existe um limiar de dose, uma dose específica. No efeito estocástico, você pode reparar aqui que pode ser induzido por qualquer dose. Não existe limiar, bom? Inclusive, dose devido à radiação natural. São sempre tardios e a gravidade do efeito não depende da dose. Mais uma vez, não depende da dose. Estocástico, não depende da dose. Mas a probabilidade de sua ocorrência aumenta com a dose, Os efeitos hereditários ocorrem nas células sexuais, podem ser repassadas aos seus descendentes. Então, quando chegar na parte de radioproteção proteção radiológica, prestem muita atenção. E quando vocês estiverem trabalhando na área de radiologia, procurem sempre se proteger da radiação, porque muitos profissionais, infelizmente, são relapsos em relação a isso e falam, não estou vendo, não tem nada a ver, nunca aconteceu comigo,
mas é muito perigoso, tá? Pode não acontecer com você, mas você pode repassar aos seus descendentes, tá? Muito cuidado na hora de estar exercendo a profissão. Vamos aos limiares, tá? Dose limiar para reações teciduais. A Comissão Internacional de Proteção Radiológica, em sua publicação 118 de 2012, definiu dose limiar como sendo a dose estimada que causa incidência de reações teciduais em 1% dos tecidos irradiados. O limiar de dose para indução de catarata foi estabelecido como sendo de meio Gray. GY simboliza a unidade de medida de radiação chamada Gray, tá? Meio Gray, tanto para exposição aguda quanto para crônica, tá? Existe a exposição aguda e a exposição crônica que nós vamos estudar mais à frente. Foi também proposto o valor de meio Gray como limiar de dose para doenças circulatórias, tanto para morbidade quanto para mortalidade. O Gray, abreviado como GY, é a unidade de dose absorvida de radiação, como eu falei acima. Corresponde à energia média da radiação ionizante depositada por unidade de massa da matéria. A dose absorvida no tumor em uma sessão de radioterapia é de 2 Gray. A dose letal que mata 50% dos seres humanos irradiados no corpo todo, cerca de 30 dias após a radiação, é de 4 Grays. Para esterilizar sementes, pimenta do reino, por exemplo, através de eliminação de micro-organismos indesejáveis, emprega-se as doses absorvidas de 10 kg ou 20 kg. Esse K, né, em notação científica, ele significa 10, ou seja, vezes 10 elevado à terceira, mais conhecido como 1000. Quando você está comprando 1 kg de carne, você está comprando 1000 gramas de carne. Tá certo? Agora aí, síndrome da radiação aguda. Uma pessoa pode apresentar o que se chama síndrome da radiação. Síndrome aguda da radiação ao ser exposta no intervalo de tempo pequeno de até alguns dias à radiação. Essa síndrome pode variar com a dose. Se a dose absorvida no corpo todo for de 0,25, ou seja, 1/4 a 1 Gray, algumas pessoas podem ter náusea, diarreia e depressão no sistema sanguíneo. Se for entre 1 e 3 Gray, além de sintomas anteriores, pode ter forte infecção causada por agentes oportunistas, tá? Entre 3 a 5 Grays, pode ocorrer hemorragia, perda de pelos e esterilidade temporária ou permanente. Ao redor de 10 Grays, ocorre a inflamação dos pulmões e, para doses maiores, os efeitos incluem danos no sistema nervoso e cardiovascular, levando o indivíduo à morte em poucos dias. Vocês podem ver aí, moçada, que radiação é legal trabalhar com radiologia, mas tenha respeito pela radiação, não tenha medo, tenha respeito. Respeito primeiramente ao seu corpo, aos seus descendentes que podem ser prejudicados por alguma dose, algum descuido, tá? Alguma falta de preparo sua na hora de executar a sua profissão.